Você já deve ter ouvido falar em reforma íntima e da importância dela para o nosso progresso moral. Agora, você sabia que dá para fazer reforma íntima sem sofrimento? É o que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Eu sou Alan Pinto e este é o Horizonte Infinito. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo dirigido. O tema que trazemos para a noite de hoje é reforma íntima. 9 entre 10 palestras a gente ouve falar sobre reforma íntima. Mas o que é reforma íntima? Como proceder? Quais são os elementos que vão nos direcionar a essa introspecção, a esse olhar para dentro? Quando nós falamos em íntimo e em reforma, nós estamos juntando duas palavras que muitas vezes a gente foge do nosso contexto diário. Porque é muito difícil a gente olhar para dentro de si mesmo. Autoconhecer-se, autodescobrir-se, esta é a chave da reforma íntima. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos vai dizer o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E a resposta é: um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Quem nunca ouviu essa pergunta, a pergunta 919 do Livro dos Espíritos? O interessante é que ninguém diz como se faz para conhecer a si mesmo. O conhecer-se a si mesmo, assim como a reforma íntima, ele é um processo. E quando falamos em processo, nós vamos sempre lembrar de sequências. Vamos imaginar uma receita de bolo. Você tem todos os ingredientes e esses ingredientes, dentro do processo de fabricação de um bolo, eles precisam entrar em certa ordem. A construção de uma casa. Quando você constrói uma casa, qualquer um, não precisa ter feito engenharia, não precisa ser pedreiro, para entender que você começa pelo alicerce, que é a fundação, sobe a estrutura com a alvenaria, põe o telhado e vai para o acabamento. Não dá para inverter essa ordem. Só que dentro desse processo nós encontramos certas barreiras que nós precisamos vencê-las. O autodescobrimento, o autoconhecimento, ele é um mapa. Mas só um mapa não vai garantir que nós cheguemos ao nosso destino. Quando você faz uma viagem, e essa viagem dentro de si mesmo, desse eu desconhecido, você necessita de quê? De provisões, combustível. Você necessita de conhecer a estrada, as armadilhas que tem pelo caminho. E no caminho do autodescobrimento, nós vamos encontrar algumas questões que vamos ter que trabalhar com muita propriedade. Uma delas é a baixa autoestima. Quando nós temos uma baixa autoestima, nós deixamos de nos valorizar, nós deixamos de nos entender como pessoa. E quando nós falamos em valorizar-se a si mesmo, é preciso tomar muito cuidado com o que é esse valor. Eu atribuo valor a uma coisa e talvez ela não tenha aquele valor que eu imagine. Quando eu coloco o valor acima do que ele é, nós caímos na armadilha da presunção. Eu me valorizo tanto que eu sou tão bom, mas tão bom que ninguém é capaz de se igualar a mim. Outro problema é a culpa. A culpa, já dizem os espíritos, é o início de grande parte dos processos obsessivos. E o que é a culpa? Dentro do movimento espírita, nós trazemos isso com algumas modificações de outras doutrinas que nos colocaram como pecado, o pecado original. Eu estou pagando por algo que eu não sei, mas alguma coisa eu fiz de errado. Isso é culpa, culpa mal trabalhada. E a doutrina espírita é libertadora. O movimento espírita, infelizmente, ele é aprisionador. Por quê? Porque alguém vai sempre dizer, não, você tem que ter paciência porque isso é o seu karma. Você tem que cumprir a sua missão e aguentar o sofrimento até o fim. Mas quem disse isso? O sofrimento em nossas vidas, ele tem que assumir um caráter educativo. Ele não pode assumir um caráter punitivo. Quando nós tratamos as situações, o sofrimento, as dores que enfrentamos em nossas vidas com o aspecto de punição, nós estamos saindo de um Deus soberanamente justo e bom, de um Pai que Jesus nos apresentou como um Pai de amor, e estamos voltando ao Pai do Velho Testamento.
aquele que é intolerante, aquele que não permite deslizes, aquele que não nos dá oportunidade. Nisso tudo que nós que entramos na doutrina espírita, começamos a conhecer os seus postulados, começamos a conhecer a literatura espírita, vamos tratar da culpa em nossas vidas. Se eu estou sofrendo, é porque alguma coisa eu fiz. Mas nem sempre é assim. As dívidas nem sempre precisam ser quitadas com sofrimento. Como assim? Muito simples. Imagine que eu deva a alguém uma certa quantia. E chega o dia da cobrança. Esse alguém, o meu credor, vem e vai me dizer: olha, Alan, chegou o dia de você pagar o que me deve. Eu vim aqui para receber o dinheiro. Aí eu vou dizer assim: mas olha, eu não tenho dinheiro agora. Eu não tenho como te pagar com dinheiro. Mas eu tenho aqui essa geladeira e essa TV. Você aceita como pagamento? Aí o credor vai olhar, vai tentar avaliar e dizer: não, acho que dá. Eu aceito a sua geladeira e a sua TV como pagamento. Quitei minha dívida? Quitei. Foi através do pagamento em dinheiro, da moeda sofrimento? Não, foi outra moeda. Então as nossas dívidas, os nossos débitos, podem sim ser resgatados pelo amor. O sofrimento aparece em nossas vidas como último recurso da divindade, como única maneira, última maneira que Deus encontrou para que pudéssemos resgatar as nossas falhas, a reparação. Por trás dos mecanismos de culpa vai vir sempre o mecanismo de autopunição. Gente, nós como criaturas perfectíveis, mas ainda imperfeitas, precisamos entender que não daremos conta de vivenciar todas as experiências necessárias para as nossas vidas em uma única encarnação. A natureza não trabalha aos saltos. O mundo, embora figuramente seja analisado no Gênesis como tendo sido feito em 7 dias, ainda assim não foi feito de um dia para a noite. Então, nada acontece aos saltos, tudo tem o seu passo a passo, tudo tem o seu processo. O estágio que nos encontramos hoje representa o nosso progresso, o ápice da evolução aqui na Terra, o homem. O único ser que tem consciência de si mesmo. E nós, como seres excelentes da criação, o estágio máximo na Terra das criaturas que evoluíram ao raciocínio, precisamos usar isso a nosso favor e trabalhar em nós essa estrada que nos leva ao autoconhecimento. E aí, deixando de lado a baixa autoestima, deixando de lado a autopunição, deixando de lado a culpa, estaremos aptos para o início do processo. O início do processo, em que eu vou refletir, vou raciocinar e vou me avaliar. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o passo a passo do autodescobrimento, para que possamos, aos poucos, ir adquirindo forças e resistências dentro desse processo, porque ele é como um rio. Um rio nunca nasce caudaloso, gigantesco, ele nasce de um filete, de uma mina. E todas as vezes que nós vencermos uma dificuldade, um vício, um defeito, adquiriremos mais forças para vencer os próximos desafios. Todas as vezes que um afluente deságua no rio, esse rio deságua em outro, quando pensamos que não, temos o Amazonas de nossas vidas. Temos o rio caudaloso da mudança, que vai proporcionar que cada um de nós possa atingir o seu objetivo. Há uma meta que nos aguarda, uma fatalidade, a plenitude do ser. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Essa é a meta, esse é o rumo, esse é o norte, a perfeição. Como eu vou fazer? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre isso. Então fique comigo e até a próxima.